boa noite. Mais uma semana se passou e estamos mais uma vez reunidos no nome do nosso Senhor Jesus. E como sempre, eu vou começar orando para entregar esse tempo nas mãos de Deus. Deus, eu quero colocar este tempo agora nas tuas mãos, Deus. Eu quero pedir que o seu Espírito Santo pode falar através das minhas palavras, Deus. Que você pode iluminar para cada as partes que cada precisa ouvir, Deus. Que você pode tocar os nossos corações e nos inspirar para realmente seguir completamente rendidos ao Senhor com todas as partes das nossas vidas, Deus. E que a sua vontade seja feita hoje, nesta noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, provavelmente você já tem notado aqui atrás de mim esse ditado. É um ditado que é bem comum em inglês. Em inglês a gente fala assim: The will of God is the safest place to be. E eu não sei se vocês têm o mesmo ditado aqui em português, mas traduzido fica mais ou menos assim: a vontade de Deus é o lugar mais seguro para se estar. A vontade de Deus é o lugar mais seguro para se estar. E hoje à noite eu quero falar sobre esse ditado. E quando a gente ouve esse ditado, provavelmente a maioria de nós tem essa reação: aleluia, amém, verdade. Realmente a vontade de Deus é o lugar mais seguro para se estar. Mas vamos ver se a gente realmente, com essa facilidade, depois dessa noite, ainda vamos falar assim: aleluia, amém, sim, verdade, totalmente dentro, é verdade. Então eu vou explicar um pouquinho, depois vamos estar vendo. E para explicar, eu vou entrar com uma história que se encontra em Atos 16, 1 até 40. E essa história é sobre a segunda viagem missionária do Paulo, juntos com o Silas, e o Timóteo também veio. E a gente tem falado muito sobre o papel do Espírito Santo nas nossas vidas. E hoje à noite, e nessa história, é bem óbvio que o Espírito Santo aqui age como uma guia. Ele mostra bem claro o caminho que eles devem ir, aonde eles devem ir e aonde eles não devem ir. Então vamos estar lendo só alguns versículos. Capítulo 16, 6 até 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frigia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província de Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passa a Macedônia e ajude nós. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Vou estar colocando uma mapa para vocês poderem ver. Aqui está escrito que o Espírito Santo impediu eles para ir para a Ásia. Então a Ásia está aqui embaixo, você está vendo? Eu marquei. E aí, lá no lado, tem a outra região de Bitínia, difícil falar. Mas de novo, o Espírito os impediu para entrar lá. Então, aí durante a noite, o Paulo teve uma visão em qual foi revelado que deveriam ir para a Macedônia, que está no outro lado, na Europa. E eles nunca tinham ido na Europa antes. E imediatamente eles foram. Então é bem óbvio aqui, a gente pode ver que o Espírito Santo estava guiando, iluminando o caminho deles. E o que é interessante aqui, só para notar, é que eles estavam se movendo, eles estavam numa missão, eles estavam prontos para pregar o Evangelho. Então eles estavam
andando para ir para pregar o evangelho. Mas aí, uma porta se fechou, o Espírito Santo falou não aqui, então eles sentaram no lado, falou não aqui, vai no outro lado. E o que é interessante nisso, que muitas das vezes a gente fica parada fazendo nada, esperando essa voz mágica do céu para falar o que a gente deve fazer. E agora você pode pensar, mas algumas semanas atrás, no dia de Pentecostes, eu falei sobre exatamente o oposto. Eu falei que lá Jesus tinha mandado os discípulos para esperar e orar e esperar a chegada do Espírito Santo. Então teria sido errado para já andar por aí e tentar resolver as coisas. Mas aqui no outro lado a gente está vendo que ele está se movendo, está na missão de Deus e em indo o Espírito Santo está iluminando cada vez mais o caminho que eles devem ou não devem ir. Então para as nossas vidas é importante te lembrar. Às vezes tem esses tempos quando é bem claro e Deus fala como a gente espera, ora, agora não é o tempo de agir rapidamente e faz qualquer coisa. Mas às vezes também, quando a gente não tem essa voz clara de Deus para esperar fazer nada, a gente tem a Bíblia que fala, vai em todo mundo e faz discípulos. Então a gente vai estar andando por aí, pedindo a direção do Espírito Santo para cumprir a nossa missão. E exatamente está acontecendo isso aqui nessa história. E uma comparação que me ajudou muito um tempo atrás, que eu ouvi, é esse ditado que você não pode direcionar ou dirigir um carro estacionado. Ele não vai em nenhum lugar se você muda a volante, não vai mudar nada, porque ele fica parado no mesmo lugar. Mas um carro que está indo numa direção, dá para direcionar num lado ou no outro lado, aí ele vai estar indo. Então é interessante isso que está acontecendo aqui. O Espírito Santo guiando o caminho deles. Então, igual a gente viu aqui, é bem óbvio que eles devem ir para a Macedônia pela primeira vez, no outro lado do mar. Então a gente agora fica com uma antecipação muito grande e pensamos, será o que vai acontecer lá no outro lado? Porque é tão óbvio o chamado de Deus para eles ir lá no outro lado, então grandes coisas com certeza estão por vir. E também, se a gente para, a gente talvez pensa, o que teria acontecido se eles fossem para a Ásia ou para esse outro lugar, que é difícil para falar o nome dele? O que teria acontecido? Talvez Deus os impediu porque eles teriam encontrado um perigo muito grande. Porque muitas das vezes a gente pensa assim, por que a vontade de Deus é o lugar mais seguro? Então provavelmente Ele livrou eles de alguma coisa ruim para não ir neste lugar. Ou pode também ser uma outra ideia que pode ser que a colheita lá não estava pronta ainda, as pessoas não estavam prontas para receber o Evangelho, então pode ser também. Mas seja o que for, eles foram para Macedônia, que obviamente era a vontade de Deus. E eles estavam no lugar onde deveria ser, o lugar mais seguro. E a gente continua lendo a história. E é muito incrível o que acontece. Eles vão lá e encontram essa mulher chamada Lídia. E eles contam o evangelho. Ela aceita de uma vez só. E ela, juntos com a família dela, aceita para ser batizado. E aceita Jesus. Então isso é bem legal. Assim a gente pensa que deve ser uma jornada missionária. A gente vai lá pregar, todo mundo aceita Jesus, é batizado e é bem legal. A gente vai de glória para glória. Isso realmente é a vontade de Deus. E às vezes é assim. E a gente celebra quando é assim. Mas aí continua a história. Vamos estar lendo capítulo ainda 16, os versículos 16 até 24. Certo dia, indo nós para o lugar de oração,
encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação." Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: "Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela." No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: "Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar." A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. O que é isso? Eles claramente estão no lugar onde Deus queria que eles estivessem, e agora isso está acontecendo. Eu pensei, a vontade de Deus é o lugar mais seguro, e agora eles estão sendo maltratados, humilhados, jogados na prisão, por causa de uma coisa que, na verdade, foi bom que essa moça estava sendo libertada desse demônio, e agora pode ser livre. Que injustiça! E também foi muito injusto porque a gente lembra que o Paulo, ele era judeu sim, mas também ele era romano. E como romano, ele tem o direito para ter um tribunal justo antes de ser maltratado e jogado na prisão. Mas ele não recebeu esse tratamento. Foi totalmente injusto. E eu não sei como é por você, mas eu acho esse negócio de nem ter a oportunidade para ser ouvido, para ser tratado de um jeito que não é justo, eu acho muito difícil para aceitar. Porque a gente, pelo menos, quer dar a nossa opinião, falar os nossos direitos, mas ele nem teve a oportunidade para fazer isso. A vontade de Deus é o lugar mais seguro. A gente ainda concorda com isso? Concordo sim, mas neste momento a gente tem que definir o que a gente quer dizer quando falamos em segurança. O que quer dizer o lugar mais seguro? Isso quer dizer que nada mal vai acontecer? Que ficamos sem problemas, sem dificuldades? Sem perdas, sem dores? Sem passar necessidades? Sem ser tratados injustos? Nossa visão de segurança muitas das vezes é que tudo está indo bem, que nós somos no controle das nossas próprias vidas, que tem segurança física, a gente tem tudo aquilo que precisamos e tudo está indo bem, a gente está confortável. Muitas das vezes a gente pensa em segurança confortável, tudo está bem, nós sentimos em controle de tudo. Mas nessa história a gente pode ver que isso não é o caso. E na verdade, a maioria das pessoas na Bíblia passaram através de dificuldades, foram tratados injustos, o próprio Jesus. Foi totalmente injusto, mas tinha que acontecer. As pessoas morreram por causa do Evangelho. Também, não é só dentro da Bíblia, tem essas histórias dos missionários que vão nos outros lugares e o custo é tão grande que eles têm que passar para seguir a vontade de Deus. E não sei se vocês provavelmente já têm ouvido desse casal, Jim e Elizabeth Elliot. Eles foram para Equador em 1952 para evangelizar, para compartilhar Jesus com tribo lá. E o que aconteceu que o marido, Jim Elliot, juntos com alguns amigos, o pessoal do tribo mataram eles.
Então ele acabou morrendo por causa da missão. Aí deixou a sua esposa Elizabeth com o filhinho, não sei quantos filhos eles tinham. Deixou para trás. E ela, em vez de agora ficar com raiva, voltar para casa toda decepcionada, ela ficou mais tempo lá. E realmente, através da graça de Jesus, conseguiu para levar pessoas ao reino de Deus. O custo foi grande. E depois ela voltou e a vida inteira ela continuou testemunhando para o nosso Jesus. O custo foi grande, mas mesmo assim, ela estava seguindo a vontade de Deus. A vontade de Deus é o lugar mais seguro, sim. Só que às vezes a nossa percepção de segurança é diferente do que Jesus acha que é segurança, que a gente tem que focar. A gente vê isso bem claro em Marcos 8, 34 até 38. E muito interessante, essa conversa, Jesus lá, o que está escrito lá, está respondendo ou reagindo ao Pedro, que está querendo impedir Jesus a morrer. E Jesus, na verdade, é repreendendo o Pedro falando: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. E aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e falando para todo mundo, disse as palavras seguintes: se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por causa de mim e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Ou outra tradução diz perder a sua alma? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nesta época de incredulidade e maldade alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai como os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. São palavras bem fortes. A gente gosta dessas palavras encorajadoras na Bíblia, mas palavras assim são palavras bem fortes e bem radicais. Mas aí a gente vê que a segurança não é a segurança que a gente pensa. A segurança é que a gente faz a vontade de Deus, porque isso nos leva à vida verdadeira. Nós não vamos perder a nossa alma. É o lugar mais seguro porque nós nos investimos e entregamos totalmente para aquilo que fomos criados para fazer. A gente vive com propósito, focado. Nós temos uma missão para cumprir. Nossa vida não é só sobre nós. Nós muitas das vezes pensamos que podemos construir um império para que podemos viver bem para sempre. Mas tem alguns pensamentos errados com isso. Primeiramente, a gente não vai viver para sempre. E segundo, o nosso império pode quebrar de um dia para outro. E a gente tem visto isso. Ninguém podia ter imaginado que o mundo parasse de um dia para o outro. A gente tem desastres naturais e de um dia para o outro tudo muda. Então, nosso entendimento de segurança, que a gente pensa, a gente está no controle de tudo, segurando tudo para nós, na verdade não é segurança. Mas segurança que está escrito aqui é que a gente dá
e entrega tudo para que não perdemos a nossa alma, para que teremos a vida verdadeira. Porque essa frase é bem interessante, como diz assim nesses versículos. Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Só tem uma chance para viver a nossa vida. A gente não pode pegar de volta. Como investimos a nossa vida aqui nesta terra? Pois não há nada que poderá pagar para ter a volta dessa vida. O Espírito Santo, ele quer nos guiar, liderar, mas nem sempre, como a gente tem visto nessas histórias, isso significa que vai correr tudo bem, que não vai ter dificuldades e que só vai de glória para glória e todo mundo está salvo. Não é assim. A gente passa através das dificuldades. Mas mesmo assim, ou a gente pode falar, por causa disso, nós estamos no lugar mais seguro. Porque isso nos leva mais perto ao coração de Deus. Nos leva à dependência dele. E tem esse versículo bem interessante na Bíblia, que também é difícil para aceitar às vezes. Eu vou estar lendo por vocês. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então é bem interessante aqui, até fala que a gente deve se alegrar, na verdade, quando a gente está passando pelas dificuldades. Porque através disso, nossa fé vai ficar cada vez mais firme. E nós realmente vamos ser pessoas que não são abaladas facilmente. E isso que Deus quer, que a gente está firme nele. E a vontade dele que somos pessoas rendidas, vivemos vidas rendidas, dedicadas a ele. Que colocamos ele no primeiro lugar, no centro de tudo e em frente dos nossos próprios interesses. Mas por isso, nós precisamos estar disposta para abrir a mão de tudo. E isso não tem só a ver com o local. Aqui nessa história que a gente está olhando, foi bem claro que o Espírito Santo guiou eles num local específico, num país específico, e ele estava seguindo. Nas nossas vidas, a gente tem experimentado isso também. O Espírito Santo tem nos guiado para lugares diferentes para morar, para países diferentes para morar. Mas muitas das vezes a gente não precisa pensar nessa espectro tão grande, porque no nosso dia também a gente tem que ser disposta a abrir a mão de tudo e seguir a liderança do Espírito Santo. Então, somos dispostos a abrir a nossa mão do nosso orgulho, do nosso conforto, para seguirmos aonde o Espírito Santo quer que vamos. Se ele fala, a gente está cansada, mas ele fala, a gente está no supermercado, pare e conversa com essa moça lá na caixa, porque ela está parecendo triste. A gente pare, mesmo que a gente não quer e está cansada mesmo. Se ele fala conosco no trabalho, agora é a hora de ouvir essa pessoa ou orar por essa pessoa. A gente tem a coragem para fazer isso? A gente realmente está disposto de deixar o nosso orgulho, o nosso conforto para trás e abrir de mão disso e realmente seguir a vontade de Deus? Pode ser em qualquer área, dentro da nossa família, no nosso casamento. O Espírito Santo fala, agora vai pedir perdão. Ou agora faz isso para o seu esposo ou a sua esposa, para mostrar que você se importa. A gente está disposta para colocar os interesses de Deus em cima dos nossos? A vontade de Deus realmente é o lugar mais seguro,
sim. O lugar mais perigoso no outro lado é quando a gente está com indiferença da vontade de Deus. Quando vivemos independente e longe da vontade de Deus. Quando queremos colocar as nossas vontades em cima da vontade de Deus. Quando somos cristãos mornos que ignoram a direção do Espírito Santo nas suas vidas e se importam mais do que a gente quer do que Deus quer. Mas se estamos rendidos, ligados a Deus, mesmo quando andamos por vale de trevas e mortes, como diz o salmista, e nós sabemos que todos nós, querendo ou não, vamos passar através de dificuldades. Nós podemos tentar construir a mais segurança possível, mas mesmo assim, de um dia para o outro, tudo pode mudar. Então, mesmo quando andamos por vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. A diferença quando a gente está fazendo a vontade de Deus, que Ele é muito próximo a gente, ou a gente está muito próximo dele. E isso não é fisicamente, é nosso espírito, a gente está ligado com Ele. A gente vê isso na história que estamos olhando. Paulo e Silas estavam passando uma situação muito, muito difícil. Eles estavam na prisão, humilhados, tratados injustos. Mas eles estavam juntos com Deus e Deus estava lá com eles nessa prisão. Aí quando eles começaram a louvar a Deus, a orar, o céu realmente desceu e se cumpriu o milagre. E outras pessoas podiam conhecer a Deus. Porque o interessante é que nossas vidas, igual eu já falei, não são só sobre nós, para a gente se importar só conosco. Mas as nossas vidas devem impactar as pessoas no nosso redor. A vontade de Deus impacta, espalha, alcança outros. E em Atos 20, 35 diz assim: a maior felicidade em dar do que em receber. Então, voltando para esse texto em Marcos que eu li. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Se a gente dá a nossa vida a Deus, para a vontade dele, nós somos no lugar mais seguro, sim. Para terminar, tenho algumas perguntas para você. O que isso significa para a sua vida hoje à noite? O que Deus está falando com você nesta noite? Qual é a vontade dele na sua vida neste momento? Em qual área você tem colocado os seus próprios interesses em cima da vontade de Deus? Outro versículo em Hebreus 3, 8 diz assim: hoje, se vocês ouvirem a voz, não endurecem o coração. A gente tem falado muito sobre esse papel do Espírito Santo nas nossas vidas nesse mundo. E isso é a última pregação para encerrar essa série. Mas o que é importante é resumir tudo muito bem é essa frase aqui. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endurecem o seu coração. Que a gente realmente pode ouvir a voz de Deus e seguir a liderança do Espírito Santo nas nossas vidas. E que podemos andar tão juntos com tanta intimidade que Deus pode usar as nossas vidas. Que a gente tem a vida verdadeira, mas também que a gente faz uma diferença neste mundo. Porque, igual eu falei algumas semanas atrás, nós somos o templo de Deus, o Espírito Santo habita dentro da gente. Então, que aonde a gente vai, podemos resplandecer esse amor de Deus, esse amor do Pai pelas pessoas. Não por causa de nós,
mas por causa da nossa ligação, a nossa obediência à voz do Espírito Santo. Em nome de Jesus.